Senhor Jesus. Eu sou o pastor José Roberto e tenho uma palavra de fé para o seu coração. Provérbios capítulo 18, versículos 20 e 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Tenha cuidado com as palavras que saem dos seus lábios. As nossas palavras, ela tem poder. Ela pode mudar o destino de uma pessoa, tanto para o bem como para o mal. Vamos aprender o poder das palavras e utilizar no momento certo. A palavra de Deus diz que a palavra dita no seu tempo, disse Salomão, é como maçãs de ouro em salva de prata. Que valor, hein? O que é palavra? Palavra é verbo. Verbo vem do latim, verbum, e é a classe gramatical de palavras que normalmente tem o segundo significado de ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Veja só, em português é a palavra logos. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então a palavra é traduzida nas nossas traduções, verbo, palavra, que em grego é logos. Além de ser traduzido como palavra no original, logos é traduzido também, pode ser traduzido como a expressão do pensamento. Por quê? Porque as nossas palavras, ela transmite nossos sentimentos e pensamentos. Logos também pode ser traduzido uma palavra, que é a concretização de uma ideia, ou uma afirmação, ou um discurso. Logos tem sua origem na palavra lego, que significa algo dito, incluindo o pensamento. Também o raciocínio, que é a faculdade mental. Logos pode ser Cristo, a expressão divina. Lego pode ser Cristo, a expressão divina. Logos pode ser traduzido como uma palavra, ou aquilo que falamos. Lego pode ser traduzido também como relato, doutrina, conversa, expressão e palavra. Logo e lego, elas estão juntas. Por exemplo, a palavra homológio, que é confissão, ela é formada de homo e logos. O que é confissão? É aquilo que falamos, é aquilo que declaramos. A nossa confissão, ela pode trazer posse, em todos os sentidos, físico, espiritual e financeiro. Depende da forma como eu vou utilizar. A palavra confissão aparece em Mateus, em Lucas, em João, em todos os evangelhos. Nós encontramos ela em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz assim: se com a boca confessares a Jesus, confessar, ali é a palavra homológio, que significa prometer, concordar, confessar, declarar publicamente. Também pode ser traduzido como confessar, fazer confissão. A palavra, ela é a realização sonora. Veja só, a palavra é a realização sonora. A palavra, ela é a expressão do pensamento. A palavra expressa nossas ideias, ou seja, a palavra é uma concretização de uma ideia, o pensamento, aquilo que está na mente. Por isso é importante o que você pensa e o que você fala. Provérbios 23, versículo 7, a parte A, diz: como imagina na alma, assim é. Se a palavra, ela traz o que está na nossa mente, então tenha cuidado com aquilo que você está pensando, principalmente com o que está falando. Quando Jesus disse: fazei discípulo, em Mateus 28 e versículo 19, ele usou a palavra grega poreu, significa fazer, transmitir. Veja só o importante desta palavra. A segunda palavra
em Mateus capítulo 28, 19, é a palavra matateu, que significa fazer discípulo, treinar discípulo, ou ser treinado, instruindo. Quando Jesus disse ir de fazer discípulo, ele estava dizendo construa uma pessoa. Como é que é isso? Faça uma pessoa, fabrique uma pessoa. Como? Pela instrução. Pela instrução. A palavra que está em Mateus capítulo 28, versículo 19, poreu, ela vem de poio, que significa fazer, fabricar, construir, agir, causar. Por isso é importante aquilo que estamos falando. Temos que ter o cuidado com as nossas palavras. Elas trazem milagre ou derrota, vitória ou fracasso. Foi assim no passado e é agora. Encontramos um significado muito importante do sentido das palavras em Números 14 e 28. O Senhor abre a boca de Moisés e disse: como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Como falaste aos meus ouvidos? O que os israelitas estavam falando? Qual era a sua conversa diária no seu dia a dia? Eles não estavam atentos à palavra de Deus. Porque em Números capítulo 13, versículo 31, quando Moisés enviou os espias, eles retornaram. 10 deles, dentre os 12, 10 trouxeram a palavra negativa. Em Números 13, 31 está escrito o que eles expressaram. Não podemos. E no versículo de número 32, diz assim: infamaram a terra. Olha, no versículo 27 de Deuteronômio, capítulo 1, diz assim: eles murmuraram nas suas tendas. E voltando no versículo 34 de Deuteronômio, capítulo 1, diz que o Senhor se indignou com as palavras deles, porque eles não creram